Então eu enxergo que a Violet, ela conseguiu fazer tudo isso. Ela conseguiu ir quebrando uma coisa de cada vez. Só que esse processo de uma coisa de cada vez é coisa pra caramba, né? E aí ela teve um... Cara, ela teve um breakdown, assim. Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e esta é a segunda temporada deste podcast. Nessa segunda temporada nós estamos refletindo acerca de filmes, minisséries, documentários, enfim, peças de conteúdos que a gente assiste online e depois a gente vem pra cá trocar uma ideia, fazer reflexões. E assim, uma parada que, vamos deixar claro mais uma vez, a gente conversou sobre isso no filme Escritores da Liberdade e eu quero resgatar isso que a gente conversou nesse filme, que é o seguinte, cara, dependendo do filme que a gente assiste, a gente tem terreno, sabe? Assim, a gente tem território pra caramba pra poder falar de um monte de coisa, sabe? E eu acho que o que a gente, onde nós lançamos o nosso olhar, geralmente, ou é onde tá doendo mais na gente, ou onde já doeu em algum momento da história, ou quando a gente consegue chegar nesse patamar, principalmente quando a gente começa a mergulhar dentro de processos de busca, né, de busca interior, de autoconhecimento, a gente consegue fazer as leituras dos processos. Então, assim, cara, tem material pra tudo quanto é lado, tem material pra todo mundo e cada um que assistir um determinado filme ou alguma dessas peças de conteúdo que a gente traz pra cá pra poder trocar uma ideia, que geralmente são, né, coisas que a gente consegue mergulhar e se aprofundar um pouquinho mais, mesmo em filmes que aparentemente você olha e você fala assim, ah, bobo, não vai ter nada, comédia romântica, não tem. E tem muita coisa, e quando a gente lança o nosso olhar, fazendo um paralelo com a nossa vida, com a nossa jornada, com os nossos processos, a gente consegue entender que sim, sempre tem muita coisa. Esse filme, que é um filmaço, na minha opinião, eu gostei pra caramba. E aí, mais uma vez, né, gente? Tem crítica pra tudo quanto é lado. Tem crítica de, filme bobo, filme, que você conseguiu tirar, sabe? Eu, na minha visão, vocês sabem, eu recomendo sempre lá no Instagram, @Renata Simões, Yellow Black, né? Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto, inclusive que é o mesmo perfil do TikTok. Lá no Insta, o que eu sempre recomendo pra vocês e as críticas, eu não sei se eu posso chamar de crítica, eu nem sei que tipo de vídeo que é o que eu faço lá pro YouTube. É vídeo falando qual que vai ser o filme que a gente vai assistir na próxima semana. A gente não pode considerar uma crítica, né? Porque a pessoa que faz crítica de vídeo, é outra coisa. O olhar é outro, a pegada é diferente da nossa, aqui. Né? Então, assim, os vídeos que eu recomendo no Insta e que eu faço, né, o vídeo de chamada, vamos dizer assim, pro canal do YouTube, são de filmes ou de peças de conteúdo, palestras, documentários, minisséries que a gente já fez aqui também, né, de Madame C.J. Walker, de Nada Ortodoxa. São pedaços de conteúdo que a gente consegue mergulhar em jornadas, sabe? Jornadas de autoconhecimento, jornadas de transformação, jornadas que refletem um pouco a nossa caminhada aqui neste planeta, no planeta Terra. A nossa passagem nessa encarnação aqui envolve tantas coisas, né? E às vezes são tantos detalhes que fazem parte do processo e é muito lindo quando a gente consegue entender a nossa jornada e os nossos próprios processos de progresso, né, de caminhada aqui nesse plano da nossa evolução. E quando a gente tem contato com a jornada de outras pessoas também, sem o olhar do julgamento, que eu acho que esse é um grande desafio, né? É um super desafio, mas é o que precisa ser feito, é o que a gente precisa de verdade aprender a fazer, viver sem julgar, né? Aprender a sermos realmente observadores, tanto da nossa própria realidade quanto das realidades de outras pessoas. Então, o nosso intuito, né, aqui, com toda essa parte da Yellow Black, como a gente já conversou aqui anteriormente também, né? Que hoje se divide aí em dois grandes braços, a parte do inglês, né, e do ensino de inglês, mas sempre casado ali de mãozinha dada com o autoconhecimento, que aí são duas grandes paixões e
talvez eu tenha encontrado um jeito de conseguir conduzir essas duas grandes paixões lado a lado, né? Teve um momento da minha trajetória que foi só uma coisa, depois teve um momento que foi só outra, e hoje eu tô feliz pra caramba. Esse ano de 2020 tá sendo, né, surreal pra mim, de descobertas e enfim. Então, assim, dentro desses dois grandes braços, onde a gente fala de inglês e a gente também fala de autoconhecimento, quando a gente pega a parte do autoconhecimento, é sobre isso, sabe? É sobre a gente ter contato com coisas, com jornadas, com histórias, com experiências que possam agregar pra gente de alguma forma. Então, a gente vai falar aqui sobre coisas que eu percebi no filme e, mais uma vez, a gente poderia aprofundar em 500 mil questões. Se eu não conseguir, cara, é porque são só 5 dias úteis aqui e a gente vai pegar coisas que muito provavelmente se encaixem na vida de muitas pessoas. Não que o que não for abordado aqui não tenha relevância, certo? Por favor, gente, vamos ser leve, né? Vamos fazer a nossa jornada junto, ser leve. Vamos começar falando de algumas das questões que o filme traz. E assim, cara, tem umas coisas que eu achei muito, muito interessantes no filme. No fundo, pra mim, o filme ele se trata de uma grande história de libertação. Sabe, é isso. E quando eu falo de libertação, eu não estou falando só de libertação, por exemplo, do cabelo, que para muitas mulheres é uma parada que é complicada, né? Lidar com isso, com o próprio cabelo. Ou porque dá trabalho de cuidar, ou porque é difícil, ou porque eu quero entrar num determinado padrão e que às vezes nem é o que eu quero de verdade, é só pra talvez eu me sentir aceito lá do lado de fora, porque talvez tenha algumas coisas que não estão bem resolvidas dentro, enfim. Só algumas das coisas que a gente vai conversar aqui ao longo dessa semana, mas o fato é que eu, Renata, enxergo que o filme ele fala de uma jornada muito maior. O cabelo é uma pontinha do que aconteceu com a Violet, sabe? O cabelo, pra mim, na minha opinião, né, apesar de ser uma grande chamada, mas aí também entra uma outra coisa, que isso me veio aqui agora. O cabelo, para muitas mulheres, ele é sim um símbolo de prisão, né? Meio que de te prender, de roubar o seu tempo, de te prender dentro daquilo ali. E aí quando você traz uma história de libertação, talvez tenha sido ali um dos grandes símbolos, mas o filme, na minha visão, a história, a trajetória dela não se resume ao cabelo. O cabelo é uma pontinha. O que rola, cara? A Violet, ela tinha uma vida, vamos dizer assim, uma vida tida como perfeita, né? Muitas pessoas, muitas mulheres poderiam olhar para a vida da Violet e falar assim, cara, perfeita, o que mais que essa mulher quer, né? Vida perfeita. Tem uma puta carreira, né? Bem sucedida, super reconhecida no trabalho dela, ama o que ela faz, dá pra ver que ela tem paixão pelo que ela faz. Se veste super bem e, pelo menos no primeiro momento, no começo do filme, tem a parte que sim, dá pra ver que ela gosta, mas também tem a parte principalmente relacionada aos sapatos. Ai, quem nunca? Tá. Que machuca, né? Que dói. Dá pra ver em vários momentos do filme aparece isso. Que talvez essa fosse uma parte que ela não se sentia tão confortável em relação a roupas. Mas enfim, ela se vestia super bem. Ela era uma mulher... Ela é uma mulher super elegante e bem-sucedida no trabalho, mora numa casa super legal, tem umas amigas que parecem ser super legais, ela sai, se diverte, tem a família dela que tem as suas questões, como todas as famílias, né? O nosso berço, o nosso celeiro do nosso aprendizado aqui nessa encarnação. Também falaremos sobre isso mais pra frente ao longo dessa semana. Mas o fato é que você olhava pra vida dela e falava assim, cara, bacana, a pessoa tem a vida, caró, tá em ordem, né? Tá no esquema. Muda o quê? E aí ela super achando que ela ia ficar noiva do Clint, né? No começo do filme, que era o que tava faltando ali na vida dela, né? Era o que ela achava que tava faltando. Agora eu vou me casar, depois a gente vai ter filhos e tarará, aquele modelinho, né? Ela foi seguindo tudo que a cartilha manda a gente fazer. É a cartilha que um dia falaram pra gente que era essa que tinha que seguir. Só que, cara, na minha visão, era uma pessoa extremamente dependente e conectada da aparência externa. Extremamente dependente
e conectada com a aparência externa. Então, ela, por dentro, tava uma bagunça. Mas por fora, tava tudo lindo. É aquela pessoa que você bate o olho e fala, vida perfeita. E ela mesmo foi entendendo que não, que tinha algumas coisas ali que não estavam tão ajustadas, que tinha algumas coisas ali que ela estava precisando de rever e que ela precisaria mergulhar naquilo ali. E como já conversamos aqui várias vezes nesse podcast, algumas vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente não entende muito bem o porquê que elas aconteceram, né? Assim, cara, aconteceu isso, que nossa, que droga, não sei por que isso aconteceu, eu não mereço isso. E esse acontecimento, esse fato, esse evento na sua vida começa a desencadear uma série de outras coisas. Talvez tudo que a Violet tivesse precisando naquele momento da vida dela era terminar com o Clint. Porque ela se doava tanto pro relacionamento, e isso também muito em função do que ela sempre ouviu da mãe dela desde pequenininha, que a gente também vai falar sobre isso ao longo da semana. Tem coisa demais pra gente conversar essa semana, galera. Mas enfim, ela sempre ouviu da mãe dela desde pequenininha que, cara, você vai ter um marido que vai te dar tudo, você vai ter o seu príncipe encantado, um dia ele vai chegar e por aí vai. Então ela vivia em função do externo, né? O trabalho dela, a aparência externa dela, o namorado dela, como que isso tudo ela era colocado numa vitrine para poder mostrar para a mãe dela, e aí tem todo um processo de aceitação também, né? Eu quero ser amada pela minha mãe, eu quero ser aceita pela minha mãe, então eu não posso desapontar a minha mãe. Então meu cabelo tem que estar sempre perfeito, eu vou arrumar o marido perfeito, entendeu? Tem toda essa leitura que a gente pode fazer aí também, e que ao longo do filme ela consegue quebrar isso, e essa é uma parte dificílima de ser quebrada sem rebeldia e sem agressividade, né? A gente conseguir quebrar talvez um padrão ou uma expectativa muito grande que os nossos pais colocam na nossa vida, a gente conseguir quebrar isso sem feri-los, sem magoá-los, porque se eles o fazem, não fazem por mal. E isso é muito, muito importante da gente entender com o nosso coração. E você conseguir virar a chavinha, você conseguir seguir por um caminho diferente, sem rebeldia, sem violência, sem agressão, sabe? E por mais que às vezes possa doer pra eles também. Pode, mas aí a gente tem que entender que a responsabilidade da dor que eles sentem por nós estarmos tomando um caminho diferente, quem carrega são eles. A gente não pode carregar este peso, sabe? Este peso. Eles depositaram uma expectativa muito grande. Eles construíram um cenário e às vezes nem deram espaço pra gente poder construir o nosso próprio cenário. E aí a gente pega e toma aquela coragem de falar assim, ei, eu quero fazer diferente, a minha felicidade ela tá num cenário que é tão diferente disso que vocês pintaram, mas ó, é assim que vai ser. Eu espero que vocês entendam, mas se também não me entenderem, eu vou seguir o meu caminho. E a gente vai continuar aqui, sendo uma família, mas eu vou por esse outro lado aqui, que é o que me faz feliz, sabe? Encontrar esse meio termo, sem agressividade, sem rebeldia, tentando ao máximo não feri-los. O nome disso é amor, o nome disso é empatia, o nome disso é conseguir entender que às vezes é mais fácil pra gente flexibilizar do que para eles. Mas isso não significa desistir de seguir a nossa jornada, desistir de seguir o nosso caminho, de sermos felizes e ficarmos em paz com as nossas próprias escolhas. Então eu enxergo que a Violet, ela conseguiu fazer tudo isso. Ela conseguiu ir quebrando uma coisa de cada vez. Só que esse processo de uma coisa de cada vez é coisa pra caramba, né? E aí ela teve um breakdown, assim, teve uma hora que ela deu uma surtada. Né? E aí, nisso, ela começou a romper. Ela começou a promover várias rupturas na vida dela.
A gente vai conversar ao longo da semana sobre a ruptura no trabalho, como que isso aconteceu, né? Então, ela foi tendo várias. Ela teve a ruptura, tudo começou com uma primeira. Tudo começou com uma primeira. Só que tudo que foi acontecendo depois na sequência, tudo que foi se desencadeando depois da primeira ruptura, eram rupturas necessárias para ela. Então, se a gente pega, por exemplo, eu sempre converso com vocês aqui de uma ferramenta que eu acho incrível, que é a ferramenta do MAS, né, que é o Mapa de Autoavaliação Sistêmico, vulgo Roda da Vida, porque dentro do coaching integral sistêmico a gente chama de MAS, que são os 11 pilares da vida sistêmica. Se a gente pega ali, o filme não abordou todos, que são 11, que a gente fala dentro do MAS, né? O filme não pegou todos, a gente não enxerga ela em todos, mas a gente enxerga ela em muitos. A gente consegue enxergar os pilares fortalecedores dela e os pilares que não estavam legal e que ela precisava de promover uma ruptura. Né? Então, você pega lá o pilar familiar, ela precisava de promover, não uma ruptura com a família, porque isso nunca pode acontecer. Cara, vou repetir, porque isso aqui é muito importante de ser falado. Ruptura com a família. Ah, Renata, mas aconteceu, eu não tenho mais contato. Tá, eu tô falando de ruptura emocional. Tá? Se às vezes, né, eu não sei qual é a realidade que você vive, cada um, eu entendo perfeitamente as particularidades, cada história é uma história, e isso perfeitamente. Eu tô falando dentro de você. Dentro de você, no seu coração, você não pode romper com a sua ancestralidade. Se você rompe com a sua ancestralidade, você acaba com a sua força na vida. Você não tem impulso para fazer mais nada na sua vida. E, cara, isso é uma parada tão séria. E a ficha caiu, assim, pra mim, quando eu fiz a constelação familiar, que eu já comentei com vocês, que isso é onde tá a nossa... Sabe, aquela força, aquela bagagem que vem, que você fala assim, gente, de onde tá vindo isso? Sabe, é a nossa ancestralidade nos impulsionando pra frente, nos falando, cara, chegou a sua vez, agora vai e faz. Que se a gente corta isso, cara, acabou. Então, dentro do seu coração, se tem mágoa, se tem rancor, se tem ressentimento, se tem, sabe, busca o entendimento, busca o perdão, busca a gratidão e busca a reconexão. Se às vezes não der pra falar, não der pra conversar, não der pra entrar em contato, cura isso dentro de você. Dentro de você, sabe? No silêncio do seu mundo interior, que é como a gente sempre conversa aqui. É o lugar onde acontecem as verdadeiras revoluções. Quer fazer uma revolução no mundo? Começa aí dentro. Começa dentro de você, tá? E essa parte de curar a sua ancestralidade, os seus laços familiares, isso é importantíssimo. Então, não, a Violet, ela não rompeu com a família, ela não rompeu com a mãe dela. Ela rompeu com padrões, o que é completamente diferente. Você pode romper com um padrão sem romper com a sua família. Ah, todo mundo da minha família faz desse jeito aqui, todo mundo tem essa vida, todo mundo tem esse contexto, todo mundo tem esse cenário. Legal, mas eu não sou assim, eu vou fazer diferente. Sem cortar laço, sem parar de conversar, entendeu? A linha é muito tênue e é importantíssimo entender isso. E a Violet conseguiu fazer isso. Gente, e isso é tão lindo, cara, isso é tão maravilhoso. Eu não sei se vocês já passaram por isso ou já tiveram contato com alguém. Quando a gente se liberta, na constelação a gente fala-se muito disso, né? Quando nós nos libertamos, às vezes a gente consegue libertar uma geração enorme para trás da gente. Quando a gente se cura, a gente também cura a nossa ancestralidade. E deu pra ver isso no filme. Porque a mãe da Violet se libertou de muita coisa também quando ela viu a Violet se libertando. A mãe dela, quando viu ela tomando outros caminhos, optando por um outro estilo de vida, optando por um jeito diferente, a mãe dela também começa a se transformar. É lógico, porque ali foi tudo na base do amor. E quando é na base do amor, acaba sendo bom para todo mundo. Não é legal quando tem rebeldia, quando tem agressividade, quando tem, sabe, falta de empatia, ninguém conversa com ninguém, todo mundo só grita com todo mundo, e vai dar ruim, é lógico que vai. Esse não é o cenário, esse não é o contexto da nossa evolução.
Então a gente consegue enxergar a ruptura da Violet em relação a um padrão muito forte, que era um padrão muito forte da mãe dela. Ela tem ruptura profissional, ela tem ruptura amorosa, né? E ela vai quebrando, ela tem ruptura de estilo de vida, né? Ela tinha um determinado estilo, depois ela muda. E olha que legal isso. Ela rompe com um padrão da mãe dela, mas ela não desconecta. Ela rompe com um determinado estilo de conta no trabalho dela, na agência de publicidade, mas ela continua na mesma agência, ela continua com a mesma profissão, né? Às vezes existem casos onde existe uma ruptura total, né? Uma pessoa tem uma determinada carreira, uma determinada profissão e ela infeliz, insatisfeita, beleza, a gente traça, né? Dentro de processo de coaching isso é muito comum, traça plano de ação, traça uma nova trajetória, uma nova rota, todas as etapas, novas metas, novos objetivos, para poder fazer uma ruptura e iniciar uma nova trajetória. A Violet, ela teve uma ruptura, mas foi uma ruptura com um estilo de cliente ou com um perfil de cliente que ela atendia. E para poder seguir por um outro caminho. Né? Então, assim, cara, no fundo, para mim, o filme, ele é sobre libertação. O filme ele é sobre rupturas e como que isso tudo vai acontecendo a partir de um evento que começa a desencadear uma série de mudanças e uma série de transformações na nossa vida. E aí fica uma parada pra gente concluir o episódio de hoje, que é o seguinte: quando a Violet começa nessa neura, né, de cara, beleza, eu terminei meu relacionamento, aí ela vai começando a mexer nela. Uma vez o meu cabeleireiro me falou isso comigo, que quando a gente começa a passar por processos de transformação, muitas vezes a gente tem vontade de mexer no cabelo. Vocês já passaram por isso? É muito interessante isso, muito. Eu já tive cabelo curto, já tive cabelo longo, já tive cabelo repicado, já tive cabelo vermelho, já tive cabelo, cara, preto, azulado, já tive... Eu vou mexendo. Eu vou transformando, eu vou passando por fase, eu vou mexendo. Eu sou assim, né? Dá louca, vai lá e corre. Tive cabelo... No próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou colocar no YouTube até umas fotos pra vocês terem noção do que é. Eu já tive cabelo abaixo da cintura, que eu cortei quase Joãozinho, assim, nuca de fora. E era um momento de transformação. E na minha jornada, na minha trajetória, quando isso aconteceu, foi um momento de ruptura muito forte. E eu quis promover várias transformações na minha vida. É muito interessante a gente olhar para a nossa jornada depois que a gente vai desenvolvendo um determinado grau de consciência sobre algumas coisas e entender o que foi acontecendo. Isso é muito lindo. Então, assim, ela em meio a esse processo de se transformar por dentro, ela vai começando a mexer fora, ela pinta o cabelo, ela corta o cabelo, ela pinta o cabelo de loura, ela vai mexendo. Aí ela chega pras amigas dela, e com o cabelo de louro, né, ela tá loira, e aí ela vira e fala assim, e aí, né? Aí as amigas dela olham pra ela assim, uau! E aí ela fala, mas uau, né? Tipo assim, ela queria que as amigas dela tivessem achado bom, mas são pessoas sinceras. Não ficou legal, não ficou bom, não ficou bom. Quer dizer, né, sim, na minha opinião, não ficou bom. Na opinião das amigas dela também não ficou. E aí ela fala, uau, beleza. Aí a Natasha, que é uma amiga dela, que tem um cabelo lindo, quando eu tava assistindo o filme e eu vi o cabelo da Natasha, cara, eu acho muito estiloso. Eu, de verdade, acho lindo. O jeito que ela prende, o jeito que ela, sabe? E você vê que combina com ela, combina com o estilo dela. Aí a Natasha vira pra ela e fala assim, assim, eu não sei se essa é você. Talvez você devesse, sei lá, simplificar. E aí a outra amiga dela, a Wendy, né, fala assim, cara, seja você mesma. Seja você mesma. Como fala isso em inglês? Seja você mesma. Dica lá do Telegram de hoje, canal do Telegram Galera da Expansão, com essa cena do filme, com esse trecho. E aí a Wendy fala isso pra ela, eu não me lembro se foi a Wendy ou se foi a Natasha, foi uma das duas que vira e fala isso pra ela. Cara, seja você, se permita ser você. E aí, enfim, aí acaba, elas vão pra balada, elas saem e tal, mas você vê que a Violet, ela não tá confortável. Ela não tá confortável, ainda tem muita coisa dentro dela causando desconforto e o cabelo, inclusive, é uma das coisas que tá causando desconforto nela, mas por uma série de questões, a gente já conversou algumas
sobre algumas dessas questões aqui. Né? Então, para mim, o filme é sobre isso e o convite para você refletir, eu contei aqui alguns trechos da minha trajetória onde eu já enxerguei isso, né? Esses momentos de desconstrução que aconteciam mexidas do lado de fora também, né? Ou uma vontade muito grande de mexer no corpo, de ter uma transformação no corpo, seja de emagrecer, ou seja de ganhar massa muscular, ou seja de ganhar uns quilinhos mesmo, que você está se achando muito magra, você quer ganhar um pouco mais de corpo, né? Como a gente fala. Enfim, coisas que foram acontecendo dentro e que foi te dando vontade de mexer fora. Faz essa análise na sua vida. É muito legal fazer isso. Faz essa reflexão. Vamos aproveitar o gancho, a brecha que o filme nos trouxe em relação a isso. Faz essa reflexão na sua vida. E olha. E analisa se teve algum evento que desencadeou. Assim, olha que massa, cara, é verdade. Quando aconteceu isso, aí eu fiz isso. Sabe? Seja lá o que for. Olha pra sua vida, analisa isso e sorri, sabe? Sorri pra sua história, sorri pra sua vida, sorri pro que aconteceu, pra sua jornada e dá um sorriso pra você, dá um sorriso pra sua trajetória, porque essas coisas fazem parte e esses processos de desconstruir para depois reconstruir são lindos. É tipo quando a gente poda uma planta, quando a gente corta o cabelo e pra ele crescer mais, pra dar mais força. É mais ou menos isso que acontece. Então, isso é lindo. Olha para sua história e se conecta com isso de uma forma positiva. Certo? E essa é a nossa reflexão de hoje. Hoje é segunda-feira. Que delícia! Que delícia! Que você tenha uma semana linda, ótima pela frente, cheia de coisa boa, que seja uma semana incrível. A gente se vê lá pelo Instagram, @RenataSimões_YellowBlack, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto. No TikTok, que é o mesmo perfil do Instagram. E no canal do Telegram, Galera da Expansão, como é que a gente fala? Seja você mesma. Essa cena e essa expressão hoje lá no canal do Telegram. Galera, a gente se vê. Um ótimo dia pra todo mundo. Um beijo e até o episódio de amanhã. Tchau!